vocês, eu estou acessado, super acessado, eu estou na quinta dimensão. A quinta dimensão ela é uma dimensão acelerada e realizadora. Tudo aqui flui de verdade. Não tem uma trava aqui, sabe? Então sempre que tu tiver dificuldade para te gravar, para te passar uma informação, para te expressar, o que acontece? Tu tá na quarta dimensão. Tu não tá na quinta dimensão. A quinta dimensão, por exemplo, para produzir um conteúdo, para parar na frente de um stories. Tu tá na quarta dimensão, por quê? Porque a quarta dimensão é a dimensão das sensações, do sentimento, do medo, do receio de um julgamento. Então, mesmo que eu esteja aqui conversando com vocês, quando eu estou tentando transmitir uma mensagem, se vocês sentirem desconforto em mim, ou não sentirem tanta verdade, eu estou na quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? É a mente, é os pensamentos, sentimentos. Ontem, por exemplo, eu estava na quarta dimensão tentando transmitir para vocês aqui. Ó. No início da live eu estava desconfortável por causa do Instagram, que estava travando e um monte de voz uma por cima da outra. Cara, eu travei os 10 primeiros minutos da live, eu estava na quarta dimensão. A dimensão do desconforto, do medo, da mente. E isso é visível, é visível. Então, para que eu consiga transmitir para vocês a minha verdade e que vocês percebam, recebam, eu tenho que estar na quinta dimensão. Então, olha só, isso é didática. Isso até é uma aula aqui que eu estou dando para vocês. Por que eu estou falando tudo isso e abordando esse assunto? Porque tudo na nossa vida, a nossa vida toda se desenrola em dimensões. A terceira dimensão é o palpável. É tudo que tem forma, altura, profundidade, largura. Isso é a terceira dimensão. Isso é claro para vocês. Tudo que é quarta dimensão é sentimento, sensações. O vento está na quarta dimensão. Os nossos pensamentos, tudo isso aí vibra na quarta dimensão. Então são peças de um quebra-cabeça para construir realidades. Olha que interessante. Como é que está indo para vocês? Está indo bem? Se tiver pergunta pode me interromper, tá? Então, por que eu estou falando, construindo didaticamente tudo isso? Para a gente entender por que a gente manifesta com rapidez, por que a gente não manifesta as coisas, por que a vida é assim, desse jeito. E por que as realidades, todas as realidades, são ilusórias. A realidade 1, a realidade 2, 3, 4, 5 são todas realidades ilusórias. Porque sempre quando tu acende, quando tu entende uma realidade, quando tu transcende ela, tu entra para a próxima, tu vê que ela é algo sutil e não tão real, tão verdadeiro. É quase que como se fosse um ponto de vista. A Vivi Lima tem uma pergunta bem bacana. O título da live: quais as práticas de aceleração para o acesso? Okay? Isso. Qual a técnica é mais acelerada para a realização de um desejo? Como acessar um desejo nessa dimensão? Isso. Ó, várias perguntas, né, Vivi Lima? Ótimo. Porque a tua dúvida é de outras pessoas que vão chegar depois. Só a partir da quinta dimensão é que a gente começa a manifestar. Esse é um fato novo. Eu não lembro de ter visto em algum outro lugar. E aí tu vai dizer, nossa, como é que o Jair acessou isso? Através do acesso. De tanto eu experimentar protocolos, de tanto eu saber que eu sempre manifestei com facilidade através de um coração puro, de uma paz de espírito, de uma felicidade. E aí as coisas não estavam mais acontecendo e eu comecei a aplicar outras técnicas, outros protocolos, experimentar terapias. E aí eu te digo, só a partir da quinta dimensão é que a gente consegue manifestar tudo que a gente quiser. Por quê? Olha que interessante, isso aqui é aula. E eu vou depois fazer nuggets, que isso aqui para nós botar no Instagram. Só consegue acessar e manifestar e realizar sonhos de qualquer tamanho acessando a quinta dimensão. Por quê? Porque abaixo, na quarta dimensão, são sensações. As sensações também criam e também descriam. Então elas são parte disso. A terceira dimensão já é a realização. A terceira dimensão já é o fato consumado. Essa ideia já teve uma ideia na xícara, que era a quinta dimensão, a inspiração. Aí a vontade, a intenção, a direção, o planejamento era a quarta dimensão. A terceira dimensão foi produzir essa xícara. Então vocês compreendem que a gente sempre faz assim na mente, ó. A nossa mente ela quer as coisas e a gente parte da terceira dimensão. A gente fala, como é que eu vou conseguir isso?
Porque a gente quer a partir da terceira dimensão, a gente quer que a coisa apareça. Como ela vai aparecer? De onde vem isso? Então, nunca vai se realizar a partir da terceira dimensão. Quando tu está vibrando na terceira dimensão, ou tentando entender através da terceira dimensão, não vai acontecer. O Hélio Couto sempre falou assim, tu nunca vai conseguir ter o teu carro se tu tentar entender como é que ele vai aparecer na tua garagem. A partir dessa ideia, tu está vibrando na terceira dimensão. Tu está tentando ver esse carro fisicamente, como é que ele vai chegar até você. Às vezes esse carro nem foi construído ainda, o teu carro nem está na concessionária, numa montagem de uma fábrica. Então, a gente tem que subir um degrau e ir para os sentimentos. É a quarta dimensão. Olha como eu estou explicando isso para vocês. Que está tudo a ver com aceleração. Na quarta dimensão a gente tem os sentimentos. Por que na quarta dimensão a gente faz o efeito Zenão? Porque a gente está na mente e no medo e na dúvida. E a gente deseja algo, mas a dúvida já está anulando aquilo ali. É um sentimento que não cria. Ela fica densa, arrastada, puxando para baixo. Ok? Então, a Elaine Eurives fala muito bem sobre a escala Hertz. Enfim, vocês todos conhecem a Elaine Eurives. Ela fala muito bem sobre a escala Hertz. Então, tem vários sentimentos, vibrações da quarta dimensão que elas não criam. Elas nos deixam estagnados, nos deixam na vibração mais baixa da dimensão correspondente. Tá bom até aí para vocês? Tá entendendo? As dimensões a partir das 5, da quinta dimensão, e vai até a 10, e agora está surgindo a 11ª, essas dimensões, a felicidade, por exemplo, a felicidade tem uma vibração a partir da quinta dimensão. A felicidade, ela é diferente da alegria. Olha que interessante. A alegria é algo que eu posso provocar. Por exemplo, eu posso não estar feliz agora, não estou feliz agora, por exemplo, mas eu abro no Instagram um vídeo engraçado e eu dou risada. Então eu não estou feliz e estou dando risada. É alegria diferente de felicidade. Então elas têm ondas diferentes. Quando tu está criando, por exemplo, treinar a felicidade ela está acima da alegria. Me corrijam se eu estou errado. A felicidade ela está acima da alegria. Por quê? Porque a felicidade ela é algo que está na memória. É uma alegria gigante que você teve e que a tua memória gravou. E ela tem uma assinatura energética gigante. Por isso que é legal a gente treinar a felicidade, porque é na felicidade das memórias que tu vibra. Por exemplo, se eu quiser acessar uma memória de felicidade na hora aqui, eu lembro do nascimento da Sofia. Ou de um prêmio que eu ganhei, nos prêmios de dinheiro que eu ganhei. Já na hora me dá toda a alegria e a felicidade. Então essa energia de felicidade me acende, me acelera. Onde é que eu tô? Fui para a quinta dimensão. Acelerado. Por isso que tu vai parecer meio louco, esquizofrênico. Porque na quinta dimensão tu tá um pouquinho acima da galera da quarta e da terceira. Tu é mais acelerado, mais doidinho. Porque tu tá nessa camada que funciona rapidinho as coisas. Então tu vê as coisas funcionar com facilidade. Por exemplo, o que uma pessoa na quarta dimensão, na terceira, sem fé e tal, o que ela quer e deseja, pela força, e pela matemática, e pela estratégia, e pela mente, ela demora 1 ano para fazer uma coisa. Agora, aquela pessoa que está vibrando na quinta dimensão, na dimensão acelerada, ela traz esse fato para 1 semana, para 1 mês. Porque as coisas vão se interligando. Porque quando tu está lá na dimensão 5.5, tu começa a estar acelerado e tudo que está lá na criação já existe. Já existe essa dimensão do acesso e tu vai recebendo, e tu vai conectando, tu vai ouvindo pessoas, tu tem uma ideia, tu cria isso e tu para até de ver as pessoas da quarta dimensão se conectar com as dúvidas, com medo. Olha que interessante. E aí tu começa a entrar num estado lindo de aceleramento. Quando tu entra nele, consciente, é o que eu estou fazendo e faço, e é o acesso, eu te ensino como todo dia tu praticar coisas que vão te manter na quinta dimensão. O que é a quinta dimensão? A partir da quinta dimensão, tem a felicidade, tem a fé cega, e aí quando tu, sempre, uma coisa não consegue ocupar a outra no mesmo tempo. Nunca as dimensões se entrelaçam. Olha que aula linda que eu vou dar para vocês. Nunca as dimensões se entrelaçam. A felicidade não avança para a tristeza, para o medo. Não. Ela está lá paradinha. Somos nós em carne e aceleração que vamos para lá. E é tão sutil que eu posso estar aqui nessa sala, na quinta dimensão, e uma outra pessoa está na terceira dimensão. A gente sente as vibrações.